Turma, vamos agora acompanhar a leitura do texto Ossain, o Senhor das Folhas, na página 85 da apostila de 7º ano. Bom, todo povo tem o seu conjunto de narrativas tradicionais que são transmitidas de geração em geração. Neste capítulo, você lê uma lenda de povos indígenas da Amazônia. Agora, leia uma lenda de origem africana. Ossain, o Senhor das Folhas. Ossain recebera de Olodumaré o segredo das folhas. Ele sabia que algumas delas traziam a alma ou o vigor, outras a sorte, as glórias, as honras ou ainda a miséria, as doenças e os acidentes. Os outros orixás não tinham poder sobre nenhuma planta. Eles dependiam de Ossain para manter a saúde ou para o processo de suas iniciativas. Xangô, cujo temperamento é impaciente, guerreiro e imperioso, irritado com essa devastagem, usou de um ardil para tentar usurpar de Ossain a propriedade das folhas. Falou do pano à sua esposa Yansan, a Senhora dos Ventos, explicou-lhe que em certos dias Ossain pendurava num galho de iroco uma cabaça contendo suas folhas mais poderosas. Desencadeie uma tempestade bem forte num desses dias, disse-lhe Xangô. Yansan aceitou a missão com muito gosto. O vento soprou a grandes rajadas, levando o telhado das casas. Arrancava as árvores, quebrando tudo por onde passava, e o fim desejado soltando a cabeça do galho onde estava pendurada. A cabeça rolou para longe e todas as folhas voaram. Os orixás se apoderaram de todos. Cada um tornou-se dono de algumas delas. Mas Ossain permaneceu senhor do segredo de suas virtudes e das palavras que devem ser pronunciadas para provocar sua ação. E assim continuou a reinar sobre as plantas como senhor absoluto, graças ao poder, axé, que possui sobre elas. Quem escreveu foi Pierre Verger. Ele nasceu em Paris, na França, em 1902. Foi fotógrafo, antropólogo e etnólogo francês. Viveu grande parte da sua vida em Salvador, Bahia. Foi um importante pesquisador da cultura afro-brasileira e, infelizmente, faleceu em 1996. Bom, vamos agora verificar aqui quais são as questões que nós temos para responder nas páginas 86, 87 e 88. Identifique as características desse texto, as que permitem classificá-lo como uma lenda. Então, o que vocês se recordam a respeito do gênero lenda, que nós já aprendemos como sendo então um gênero textual? Quais são as características de uma lenda? 2. Você já conhecia a palavra axé? Em que situação foi empregada e com que sentido? Bom, então vocês vão responder. Vocês já conheciam a palavra axé? No início do texto, 3. No início do texto, sabemos que Ossain recebeu de Olodumaré o segredo das folhas. Que segredo era esse? Interpretação de texto, galera. 4. O que as folhas podiam causar aos orixás? 5. Que importância essas folhas tinham para os outros orixás além de Ossain? 6. Por que só Xangô quis tomar as folhas de Ossain? O texto ele fala um pouco sobre a forma como Xangô era, o temperamento dele. Então, por que motivo será que Xangô foi o único a querer tomar as folhas de Ossain?
7. Releia este trecho do texto. Desencadeie uma tempestade bem forte num desses dias, disse Xangô. A quem Xangô disse isso? Ele estava dialogando então com uma pessoa. Que pessoa era essa? 8. Explique com detalhes o plano de Xangô para usurpar a propriedade das folhas. Qual foi a ideia de Xangô, no caso, para usurpar a propriedade das folhas? O que seria usurpar? Vamos se dizer que a palavra usurpar ela tenha um significado de tomar algo, tomar o lugar ou tomar as propriedades de algo, né? Então, no caso, a propriedade das folhas. Qual era a ideia, então, de Xangô dentro desse plano? 9. Você acha que o plano de Xangô funcionou? Então, no desenrolar da história, no final, o que foi que aconteceu? Se o plano de Xangô era usurpar a propriedade, tirar a propriedade, o poder das folhas, você acredita que esse plano funcionou ao final da história? 10, página 88. Leia o texto a seguir. Antigamente, os orixás eram homens que se tornaram orixás por causa dos seus poderes, homens que se tornaram orixás por causa de sua sabedoria. Eles eram respeitados por causa da sua força, eles eram venerados por causa de suas virtudes. Aqui nós temos uma imagem, mural dos orixás, o grande mural dos orixás, e esse é Ossain. É uma escultura feita em madeira por Caribé. Bom, segundo o texto, os orixás foram imortalizados pelas lendas depois que se mostraram pessoas muito importantes, sábias, poderosas, fortes e virtuosas. De que modo essas características colaboram para a criação da identidade de um povo? Individualmente em casa, vocês vão pesquisar sobre o assunto e depois registrar aqui uma resposta. Bom, como que nós podemos considerar importante, né, as características sábias, poderosas, fortes e virtuosas desses orixás, desses homens que se tornaram orixás, para a construção da identidade de um povo? O que é a identidade de um povo? Nós estamos falando a respeito de cultura. Olhe só o que nós temos aqui. Os orixás são entidades cultuadas por algumas religiões afro-brasileiras. O Brasil é um país com uma grande diversidade étnica e cultural. Mesmo assim, infelizmente, nem sempre as diferenças são respeitadas. Por isso, há leis e projetos sobre o respeito à diversidade religiosa e que visam despertar a consciência da importância de combater manifestações de intolerância. Então, o que seria a construção da identidade de um povo? Nós estamos falando a respeito da crença, daquilo que as pessoas que cultuam as religiões afro-brasileiras acreditam. Então, de que forma a construção desses orixás como pessoas sábias, poderosas, fortes e virtuosas fortalece a construção da identidade dessa crença afro-brasileira? É isso que vocês vão responder aí. Até a próxima aula.